Então, hoje eu vou falar sobre a análise da suportabilidade de aerogeradores a fundamentos de tensão, tema, então, da minha iniciação científica, que vem sendo conduzida desde o ano passado, no LASEP, sob orientação, então, do professor Leborgne, orientação maior, assim, digamos, mas também do Roger, que falou na semana passada, né, que está no doutorado na Suécia, e a Renata, que está concluindo aí o mestrado, e, se eu não me engano, apresenta na semana que vem. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o roteiro da apresentação. Vou começar falando das motivações do trabalho e por que as análises são realizadas, né? Em seguida, vou descrever os objetivos das minhas análises, passo para a modelagem e o estudo de casos sobre os quais as análises são realizadas. Em seguida, vou mostrar os resultados que já foram obtidos e fechar com as conclusões. Então, a motivação. A motivação do trabalho está muito atrelada à forte transição energética que a gente está experimentando aí nos últimos anos, né? Então, pelo fato da gente estar buscando formas mais limpas e sustentáveis de se produzir energia, a fonte eólica ela é o principal motor dessa transição no setor elétrico. Então, se a gente observa aqui esse gráfico para o crescimento da capacidade instalada no mundo, em 2010 a gente tinha um pouco menos de 200 gigawatts instalados. Hoje, ano passado, 2019, já eram mais de 600, então a capacidade instalada mundial mais que triplicou aí na década passada. Então, a China e os Estados Unidos, né, as duas maiores economias do mundo, representam mais de 60% dessa capacidade instalada. No ano passado, ano de 2019, foram instalados mais de 60 gigawatts, que é o segundo ano no recorde histórico de capacidade instalada. Acho que perde apenas para 2018. E no Brasil, então, esse fenômeno não é diferente, né? Na década passada, o Brasil também experimentou um enorme crescimento da capacidade instalada de energia eólica. A gente olha que em 2010 era algo em torno de 1 gigawatt instalado, em 2019 já são mais de 15 gigawatts, então um crescimento mais de 10 vezes em uma década, um fator de 10 vezes, né, na última década, que faz com que o Brasil hoje, com esses 15 gigawatts, já seja o oitavo país no mundo em capacidade instalada, está em vias de superar a França, que é o sétimo, e o nosso país ainda tem um grande potencial inexplorado, né? Então, a tendência é que essa taxa de crescimento ela se acentue ou pelo menos se mantenha constante aí nos próximos anos. E, bom, quando a gente experimenta um crescimento tamanho de capacidade instalada, essa fonte ela passa a ser representativa na nossa matriz elétrica, né? Então, esse gráfico aqui apresenta o crescimento da representatividade da fonte eólica na nossa matriz elétrica. Então, em 2012, a gente tinha algo em torno de 2,5%, hoje já são mais de 9,1% de eólico na fonte elétrica. Então, essa figurinha aqui, ela está meio pequena, mas acho que dá para ver na matriz elétrica brasileira, né? Todo mundo sabe que a fonte hidrelétrica é a nossa principal, se juntar aqui com o PCH, são em torno de 65% da capacidade instalada, aí as térmicas com 15% e hoje a eólica já ir representando 9,1%. Então, hoje o sistema brasileiro já pode ser chamado de um sistema hidrotermoeólico. E aí, o que acontece quando essa fonte ela passa a ser relevante na nossa matriz? Vem uma regulação sobre a confiabilidade e a qualidade que ela tem que atender alguns requisitos para poder se conectar ao sistema de transmissão. Então, o que acontecia antigamente quando a fonte eólica ela não era relevante no nosso sistema? Qualquer distúrbio que fosse sentido na rede, uma descarga atmosférica mais severa, queda de uma linha, a fim de proteger as suas instalações internas, seus aerogeradores, os parques eólicos, complexos eólicos podiam desconectar e isso não surtiria praticamente nenhum efeito em termos da estabilidade da rede. Já hoje em dia, né, com essa fonte representando aí quase 10% da nossa matriz elétrica, isso absolutamente não é mais permitido. Então, hoje, em 2010, na verdade, nesse submódulo 3.6 do PRODIST, foram estabelecidos aí alguns limites e alguns parâmetros de qualidade e confiabilidade que um parque eólico tem que seguir a fim de que ele possa se conectar ao nosso sistema de transmissão. Então, aqui eu vou mostrar alguns desses parâmetros, né? Eles são descritos aí nesse submódulo 3.6 do PRODIST. Então, o parque eólico ele tem que atuar nessa faixa de frequência aqui, sem a atuação dos relés de subfrequência ou sobrefrequência instantâneos. O parque eólico tem que ser capaz de atuar com um fator de potência 0,95 capacitivo ou indutivo. O parque eólico tem que operar normalmente aqui nesse regime de tensão, né, sem atuação de nenhum relé de proteção.
E o parque eólico tem que suportar determinadas condições de afundamentos de tensão, que aí é o foco do meu trabalho. Então, essa norma, essa regulação sobre a suportabilidade, ela é descrita por uma curva, que é essa aqui que está no submódulo 3.6 do PRODIST. Então, o que, que essa curva aqui quer dizer? Bom, no evento de um afundamento de tensão, cuja tensão eficaz em qualquer uma das fases nos terminais do aerogerador fique abaixo da curva, é permitida a desconexão do parque do sistema elétrico para proteger suas instalações. Caso contrário, caso essa menor magnitude de afundamento em qualquer uma das fases fique acima da curva, o parque eólico tem que continuar operando e tem que ajudar na retomada da estabilidade do sistema. Então, a gente vê aqui que para a curva do Brasil, o limite aqui no tempo, né, que vai ocorrer o afundamento mais severo, o limite é de 0,2 PU. Até 0,2 PU, o parque tem que aguentar e ajudar o sistema a retomar a estabilidade. Depois tem o tempo aqui para retomada de tensão, em seguida a retomada aí das condições normais do sistema elétrico. Então, a suportabilidade ela é definida por essa curva que internacionalmente é conhecida como Low Voltage Ride-Through, né? E aqui tem as curvas de 5 outros países, né, onde a energia eólica é relevante. Então, acho interessante mostrar isso aqui. Cada país tem a sua magnitude ou seu tempo de limite, né, para suportabilidade. É interessante falar do caso da Alemanha, em que um parque eólico, um aerogerador que tem que suportar até mesmo uma interrupção na tensão. E, e isso tem a ver com o fato de que na Alemanha, no ano de 2019, a fonte eólica ela foi responsável por cerca de um quarto da produção de energia elétrica total do país. Então, quanto mais representativa a fonte eólica no sistema elétrico, mais rígida é essa curva, né? Além do mais, é interessante mostrar que em todo o país em que a fonte eólica aqui é relevante, essa norma aqui ela é absolutamente fundamental para garantir a qualidade e confiabilidade da operação do sistema elétrico. Então, agora, dada toda essa contextualização, aí eu vou descrever os objetivos aí das análises a serem realizadas. Então, o primeiro objetivo é de analisar a vulnerabilidade de parques eólicos frente a fundamento de tensão e comparar com essa curva aí que é estabelecida no submódulo 3.6 do PRODIST. O segundo objetivo é estudar o comportamento de variáveis pertinentes para a suportabilidade dos aerogeradores durante o fenômeno transitório do afundamento. Então, não é apenas a magnitude que tem que ser analisada, mas tem outras grandezas de interesse que tem que ser verificadas na ocorrência de um afundamento, que eu vou detalhar melhor um pouco ali adiante, quais são essas grandezas. E, por fim, é comparar a suportabilidade de dois modelos diferentes de aerogeradores para afundamentos. São esses modelos aqui, o DFIG e PMSG, isso aqui são as siglas em inglês, né? O DFIG seria o gerador de indução duplamente alimentado, o PMSG é o gerador síncrono de ímãs permanentes. E, bom, todas essas análises vão ser conduzidas através de um estudo de caso, que é o do Parque Eólico de Cerro Chato. Agora eu vou falar aí sobre a modelagem e o estudo de caso a ser realizado. Então, o Parque de Cerro Chato, ele fica aqui nessa região oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, né? Onde está o professor aí agora. A gente vê aqui que isso aqui é um mapa do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul. A média de velocidade a 100 metros de altura aqui nessa região é de 8 metros por segundo, que é realmente um valor muito alto. Então, é uma região realmente que tem uma enorme capacidade de exploração de energia eólica. Hoje, o complexo de Cerro Chato ele contém uma capacidade instalada de 163 megawatts, distribuídas em 81 aerogeradores, e contém esses dois aerogeradores aqui, o DFIG e o PMSG, que são os mais utilizados aí, hoje em dia nos parques eólicos ao redor do mundo. Então, aqui está o sistema elétrico de potência que foi modelado para realizar essas análises, né? Acredito que muitos aí tenham acompanhado o trabalho do Ben-Hur também, e caso estejam notando similaridades, não é por acaso, né? Eu e Ben-Hur, a gente entrou junto no LASEP, a gente começou o modelo aqui desse sistema elétrico equivalente da região oeste juntos, mas depois cada um partiu para sua análise. Então, o Ben-Hur estava interessado na inserção de supraharmônicos pelo parque no sistema. Então, os efeitos que o parque causa no sistema. Eu estou interessado nos efeitos que algum distúrbio que ocorra no sistema pode causar no parque. Bom, então ele me cedeu gentilmente essa imagem aí. Foram modeladas 19 subestações e as 26 linhas de transmissão que estão presentes no modelo para analisar, então, os afundamentos devido a algumas faltas aqui que podem ocorrer. E essa imagem é muito boa porque mostra bem, né, a localização geográfica das linhas e subestações.
Então, os parâmetros principais aí para conduzir a análise são de geração, né, as linhas de transmissão, os transformadores e a carga. A geração é modelada como arranjo PV, então a potência ativa e a tensão nos terminais das unidades geradoras são mantidas constantes. As linhas são modeladas como parâmetros distribuídos, porque contém algumas linhas longas. Os transformadores que foram modelados são modelados como 3 transformadores monofásicos, e as cargas são modeladas como o arranjo PQ, então a potência ativa e reativa são mantidas constantes. E aqui está outra possibilidade de visualização gráfica do sistema que foi modelado. Entre as unidades geradoras mais importantes são algumas ali no Rio Jacuí, então tem Itaúba, Passo Real, Dona Francisca, e os centros de carga mais importantes são Santa Cruz e Santa Maria, que estão considerados aqui no sistema. Então, todos esses dados foram obtidos majoritariamente da plataforma SINDAT, né, que é disponibilizada pelo Operador Nacional do Sistema, e o modelo foi realizado em Simulink, MATLAB. Opa! Então, além de modelar o sistema, digamos, externo do parque, né, então o sistema elétrico equivalente ali da região oeste, também é necessária a realização do sistema interno do sistema coletor lá do complexo eólico de Cerro Chato. Para fazer isso, algumas adaptações aí tiveram que ser realizadas. Então, a capacidade instalada, de fato, lá no parque é de 163 megawatts. No modelo que eu utilizo, são utilizados é uma capacidade de 92 megawatts. O parque Cerro Chato tem 81 aerogeradores, com 57 PMSG e 24 DFIG. No meu tem 46 aerogeradores e eu considero uma proporção equivalente aí do PMSG e do DFIG, justamente para traçar essa comparação entre os dois modelos. Além disso, visto que é impossível, né, simular e modelar computacionalmente o parque eólico em todo o seu detalhamento, é necessário fazer um modelo agregado do mesmo. Então, todas essas impedâncias e todos esses aerogeradores são transformados numa impedância equivalente e numa máquina, num aerogerador equivalente para cada um dos modelos analisados. Então, essa impedância equivalente aqui, se a gente chamar essa ramificação Z1 aqui, Z1 seria a soma, né, daqui dessa barra até o fim, seria a média de Z1 mais Z2 até Zn. Então, essa seria a impedância equivalente que chega até a máquina, até o aerogerador. Aqui tem outra possibilidade de visualização de como o sistema é modelado. Então, aqui seriam os DFIGs, né, com seus conversores conectados nos enrolamentos do rotor. E aqui embaixo o PMSG, onde os conversores são ligados nos enrolamentos do estator. Aqui seria o transformador individual de cada máquina, que também é modelado como um equivalente. Ele possui essa conexão aqui, Y aterrado delta. E aqui seria o transformador da subestação de Cerro Chato, já que tem essa configuração aqui, estrela, aterrado e estrela. Então, aqui outra possibilidade de visualização ajuda a entender como o sistema interno foi modelado. Além disso, né, outra coisa que é muito relevante que eu fale é a da comparação justamente dessas duas máquinas. Bom, qual que é a diferença então do DFIG e PMSG? Bom, na verdade, a primeira coisa entre os dois é uma semelhança, né? Os dois operam em velocidade variável, que é absolutamente fundamental hoje em dia, né, para capturar a máxima potência em qualquer velocidade de vento que esteja passando ali no parque. Mas aí, no DFIG, os conversores eles estão conectados aos enrolamentos do rotor e eles controlam a potência apenas que flui aqui, que passa no rotor, que é equivalente a mais ou menos 30% da potência nominal da máquina. Por isso, esses conversores aqui do DFIG eles são mais simples e mais baratos também. A maior vulnerabilidade do DFIG no evento de um afundamento de tensão está nas correntes aqui que podem se propagar até os conversores. Então, como o estator da máquina está conectado diretamente ao sistema elétrico, no evento de um afundamento, a corrente aqui no estator pode atingir valores elevados, induzir, né, uma corrente no rotor que também vai gerar valores elevados, e essa propagação pode chegar aqui e danificar permanentemente os componentes eletrônicos dos conversores e causar instabilidade aí no sistema. Já o PMSG ele tem essa configuração diferente aqui, onde o conversor ele controla toda a potência que flui da máquina primária até o sistema, né? Por isso, esses conversores aqui, eles são os Full Power Converters em inglês, né? Eles são mais robustos e mais caros também. A maior vulnerabilidade do PMSG no evento de afundamento reside na tensão que pode acontecer aqui nesse capacitor, que é o DC-link da máquina.
Então, no evento de um afundamento, a capacidade dos conversores de mandar a potência que a máquina primária está gerando para o resto do sistema, essa capacidade passa a ser limitada. A máquina primária, ela não está nem aí para o afundamento, né? O conjugado e a velocidade angular são os mesmos, então ela está mandando a mesma potência. E aí, devido a esse diferencial de potência, da limitação de mandar toda essa energia que está sendo produzida para o sistema, essa potência começa a carregar esse capacitor aqui, e mesmo que seja por um curto intervalo de tempo, né, um fenômeno que acontece em menos de um segundo, essa tensão aqui pode chegar a valores elevados aí e causar alguma instabilidade no controle da máquina. Por fim, então, para falar sobre a modelagem das faltas, né, como que elas são simuladas. Bom, antes de se rodar as faltas, né, o transitório é rodado o fluxo de potência para estabelecer as condições iniciais do sistema pré-falta. As faltas, elas foram simuladas em todas as 26 linhas aí que estão modeladas, desde a falta fase terra até a falta trifásica terra. A duração das faltas é de 0,1 segundo e elas são autoextintas, isso é, não é considerado sistema de proteção por enquanto, né? Porque um dos planos é simular o sistema de proteção e verificar a diferença em relação ao estado atual. As faltas, elas são sólidas, então não tem resistência de aterramento. Na verdade, eu tenho que inserir um valor muito baixo, ele é negligenciável. E todas as faltas aí foram aplicadas no meio das linhas e se propagam até o aerogerador. Então agora eu vou mostrar os resultados depois de explicar como que foi modelado aí o estudo de caso. Então eu vou começar com um evento muito severo já, que seria uma falta trifásica aplicada numa linha aqui do lado do parque, a linha Livramento 2, Bagé 2. Então aqui, só para entender melhor, é uma figura que mostra 3 níveis de tensão, né, próximos ao parque. A alta tensão aqui seria na subestação de Cerro Chato, no primário do transformador, ali do lado onde ocorreu a falta. A média tensão seria no secundário desse transformador, então aqui nesse barramento. E a baixa tensão aqui seria nos terminais do aerogerador, então no secundário do transformador dos aerogeradores. Então, se eu comparo aqui essa baixa tensão com o submódulo do PRODIST, tem essa curva contínua aqui e a gente vê que a mínima magnitude chegaria abaixo aí do 0,2 PU e o parque provavelmente desconectaria, podendo causar aí alguma instabilidade para o sistema elétrico próximo. Bom, dado que é impossível, né, mostrar curvas contínuas de todas as faltas que foram simuladas aqui, tem esse gráfico agregado aqui, que mostra a mínima magnitude para todos os tipos de faltas em função da linha. Então, isso aqui está tudo nessa região aqui, né, de 0 a 0,5 segundos. E a gente vê aí, tem todos os resultados para a mínima magnitude dos afundamentos. Então, para 3 faltas trifásicas próximas ao parque, você chegaria abaixo aqui do 0,2 PU e poderia causar aí instabilidade do sistema. A gente vê que para algumas faltas bifásicas próximas ao parque também tem algum risco, né? Os valores de magnitude chegam baixo. Para faltas monofásicas, praticamente não se tem efeito. E também para linhas longe do parque, praticamente não se tem nenhum efeito ali, o afundamento não é severo próximo do aerogerador. E aí aqui só para mostrar então as linhas as quais poderiam causar estabilidade no evento de uma falta trifásica. Além disso, né, não é só a magnitude que é analisada, foi analisado também a corrente, a sobrecorrente que pode chegar nos enrolamentos do DFIG. E daí esse gráfico aqui é um pouco diferente, ele é a magnitude, a sobrecorrente em função da magnitude do afundamento que se chegou. Então a gente vê aqui que tem um fenômeno interessante que para faltas assimétricas, então faltas bifásicas, até mesmo uma monofásica aqui, se chega a sobrecorrentes elevadas nos enrolamentos do rotor. Algumas faltas trifásicas aqui passam de 1,5 PU. Em toda a literatura que a gente já revisou aí, é difícil estabelecer um valor limite, né, de a partir desse valor aqui em PU vai ter problema. Isso é muito em função que vai depender do controle que a máquina está aplicando, né? E também vai depender dos diferentes fabricantes aí, dos diferentes modelos de conversores que podem estar conectados à máquina.
Aqui já é a comparação da tensão no DC-Link, que pode ocorrer, é a comparação daí no PMSG e no DFIG. Então, a gente vê que realmente no PMSG as sobretensões atingem valores muito mais elevados no DFIG. Um comportamento bem linear aqui, mas para essas faltas trifásicas aqui também se chega a valores elevados aí, mais de 1.6 PU aqui para algumas faltas. Já no DFIG não se chega a passar de 1.1 PU, então realmente isso não é considerado um problema tão grave aí para esse tipo de aerogerador. Além do mais, tem esse gráfico aqui que compara a mínima potência ativa que a máquina é capaz de injetar na rede no momento do afundamento. Então, isso aqui também é um comportamento muito linear, né? E é bastante similar entre as duas máquinas. No entanto, o PMSG ele tem um comportamento um pouco melhor aqui. Se a gente vê, o DFIG tem vários valores que ficam abaixo de 0.6 PU. E o PMSG tem, enfim, a média aqui é um pouco melhor do que o do DFIG. Então, o PMSG tem um comportamento um pouco melhor no que se refere à queda de potência ativa. Bom, eu vou mostrar agora também algumas das últimas análises que a gente traçou aí, em função da conexão dos transformadores lá na subestação de Cerro Chato. Eu tenho que revisar mais sobre esse tema ainda, porque que os resultados obtidos são assim, mas vou mostrar aí, são algumas coisas interessantes. Então, aqui na esquerda é a transformação que a gente fez. Então, esse transformador ele passaria da conexão delta estrela-aterrada, em vez de estrela-aterrado, estrela-aterrado. Então, a gente vê aqui que, principalmente para as faltas assimétricas, né, as bifásicas, o comportamento da magnitude é muito melhor. O valor aqui nessa conexão é muito pior, isso em função da propagação, né, do afundamento aqui nesse transformador. Então, tudo que acontece no primário, ele se transfere de maneira idêntica para o secundário. Aqui, o que acontece no primário, do delta, ele vai se dividir, né, no secundário, aqui no estrela, por isso a magnitude aqui é menor. Além disso, tem essas faltas trifásicas aqui, tem duas que passam a ficar acima da linha, então seria apenas a falta ali que conecta a subestação de Cerro Chato com Livramento que causaria instabilidade e desconexão do parque. Isso aqui são os valores da tensão no link DC do PMSG. Não tem tanta diferença assim, em função da diferença de conexão dos transformadores. A única diferença aqui é que a magnitude das faltas assimétricas, das bifásicas, vai ser menor, então a concentração aqui nessa região, perto de 1 PU, é maior, né? No mais, os valores aqui que se chega de sobretensão são bastante similares com a conexão estrela-aterrado. Por fim, tem esse comportamento bastante curioso aqui, que eu tenho que ler mais ainda, por que isso está ocorrendo. Nessa nova configuração aqui que a gente testou, tem várias faltas assimétricas que vão ser piores para sobrecorrente, daí isso aqui é a sobrecorrente nos enrolamentos do rotor do DFIG, que vão atingir patamares elevados aí e são piores que as trifásicas, né? Enquanto aqui elas têm um comportamento diferente, não chegam a valores tão altos assim. Então, agora eu vou mostrar as conclusões aí que eu cheguei até hoje já com o trabalho. Então, as conclusões são que apenas algumas faltas trifásicas que ocorram muito próximos ali, né, da subestação de Cerro Chato, podem gerar um afundamento que traz riscos aí à estabilidade do sistema com a desconexão do parque. Outra conclusão é que as correntes nos enrolamentos do DFIG para faltas assimétricas, ela pode atingir valores perigosos, mesmo com a magnitude do afundamento não muito elevado. E por fim, o PMSG ele tem um comportamento levemente superior aí em relação ao DFIG para a queda de potência ativa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões aí para o trabalho ou dúvidas, agora estou à disposição de vocês. Obrigado.